Boa noite, desculpa a iluminação, desculpa aí a dificuldade, o atraso. Eu estou tentando aqui fazer as coisas funcionarem hoje para a gente conseguir fazer aquela live de perguntas e respostas que eu estou devendo desde segunda-feira. Infelizmente eu tive algumas dificuldades técnicas de conexão, e aí a live Pergunte pro Alê acabou ficando um pouquinho comprometida. Eu estava tentando encontrar um caminho, aí eu encontrei uma luzinha aqui que eu estou tentando aproveitar para a gente conseguir conversar um pouco e fazer as respostas aí das dúvidas que surgiram aí mais recentes. E aí na segunda-feira a gente volta com novas dúvidas, com novas trocas aí de informação que a gente vai fazer com essa live. Eu espero que a luz não fique tão ruim assim como eu estou achando que está. E que traga algum conhecimento aí a todo mundo. Então eu vou começar com uma pergunta que eu recebi da Marisa. Essa live está ficando bastante requisitada, a gente recebe um número de perguntas assim bem importante. A grande questão é que, como muitas perguntas elas chegam repetidas, eu tento filtrar. Então, se você achou que eu não respondi sua pergunta, dá uma buscada lá no YouTube, no canal do Diabetano, que você vai ver que provavelmente a sua resposta já vai estar lá. Tá bom? Então tem mais centenas de vídeos de lives lá gravadas e vídeos que eu recorto para a gente poder aproveitar o melhor do conteúdo disponível. Então, entrando no canal do YouTube do Diabetando, vocês vão ter 100% dos conteúdos, 100% das respostas, provavelmente a sua já vai estar lá. Então a primeira pergunta, como eu comentei, ela veio da Marisa. A pergunta dela foi: a dose da insulina não está fazendo efeito. Marisa, o problema não é o efeito, o problema é a dose. O que acontece, né? Cada pessoa, em cada horário, vai ter uma necessidade específica de insulina. Então não adianta você achar que você tomou a insulina lenta uma vez no dia que vai ser o suficiente, se o comportamento da sua glicemia, se o comportamento do seu organismo vai funcionar diferente em cada horário. Então é importante você ter as pontas de dedo, todas elas efetivamente feitas, para que você consiga levar elas ao seu endocrinologista, para que ele consiga não só ajustar o basal, mas também o bolos, a correção das refeições que você vai estar fazendo. Você vai com certeza estar fazendo carboidratos, se você estiver seguindo um bom caminho de controle alimentar. E aí, com um basal bem adequado, e aí ele vai ter que fazer uma alteração de dose, provavelmente num começo mais para cima, para você ter um basal que te dê um pouco mais de suporte, e depois você consegue aos poucos baixar um pouco desse basal e trabalhar muito mais nas correções, você vai conseguir fazer um controle adequado. Então, a dose da insulina não está fazendo efeito, não é uma verdade. O que não está fazendo efeito é a quantidade de insulina que você está tomando naquele momento, que deveria ser um pouquinho maior, ou que deveria ser fracionada de forma diferente. Então, às vezes, não é o volume, e sim o horário. Talvez você esteja tendo hipoglicemia num horário e hiperglicemia em outro, porque a dose está mal distribuída, né? Não necessariamente está faltando dose. Então, acho que vale uma consulta com o seu endocrinologista, discutir um pouco sobre o comportamento das suas glicemias para você poder ajustar as doses. Tá certo? Bom, essa foi a pergunta da Marisa. Eu tive uma outra pergunta aqui da Esmeralda. A Esmeralda falou assim: por que quem descobre o diabetes tem que emagrecer e fica com cara de doente? Ela comentou: Ale, você não tem cara de doente. Tirando hoje, que eu tô com uma olheira brutal, porque eu andei dormindo mal as últimas noites, eu acho que assim, ninguém com diabetes ou não precisa ficar com cara de doente. É óbvio que não precisa. O que a gente precisa é encontrar o melhor controle. Então, quando você descobre o diabetes, por que você acaba emagrecendo muito? Porque você demora muito a ganhar o conhecimento necessário para controlar a glicemia. Logo, a sua glicemia fica alterada há muito tempo. Com essa descompensação, você começa a ter queima da gordura armazenada no organismo, e com isso gera os corpos cetônicos. Então você corre o risco de uma cetoacidose diabética. Com a cetoacidose diabética, o risco do coma hiperglicêmico. E aí você tem muita perda de peso na descompensação. Com a perda de peso, como eu falei, você acaba tendo uma chance maior da chegada das complicações. No médio prazo, você vai ter uma chance de cegueira, amputação de membros inferiores, enfim, outras complicações que podem vir a acontecer. Mas, de fato, não é uma obrigação. As pessoas, logo que descobrem o diabetes, se elas rapidamente conseguirem fazer encontro com um endocrinologista, um acompanhamento nutricional, adequar as suas doses de insulina, e aí eu digo, conhecer
um pouco sobre o comportamento da sua glicemia, do seu diabetes, e para isso adequar as doses de insulina, ele vai certamente minimizar essa perda de peso inicial, que é uma característica do diagnóstico do diabetes tipo 1, e conseguir, com a manutenção desse peso, começar a ter ganho de qualidade de vida. Eu costumo dizer, o diabetes, ele na verdade, ele é um fator que te obriga a ter uma vida com mais qualidade, uma alimentação mais qualificada, uma atividade física mais adequada. Então o diabetes, ele traz ganhos que se você aproveitar bem, você vai ganhar aí, na verdade, uma vida com maior qualidade, muito diferente do que todo mundo pensa, que o diabetes é super perigoso e tudo mais. Ele é se você não souber, se você não conhecer, se você não souber controlar. Sabendo controlar, tudo funciona. O diabetes, ele é só um apoio, um auxiliar, aí, quase uma obrigação natural para que você tenha uma vida mais saudável, tanto na questão da alimentação, da atividade física, de todo o dia a dia. Então, não necessariamente a gente precisa perder muito peso por conta do diagnóstico do diabetes. A gente precisa buscar rapidamente o conhecimento. É para isso que a gente surgiu aqui com o Diabetando, para levar o máximo possível de conhecimento a todas as pessoas que precisam tanto da informação, que precisam tanto conhecer o diabetes. Essa foi a pergunta da Esmeralda. E agora a pergunta da Elma. Todas as pessoas com glicemia alta têm que tomar remédio para baixar? Falar que todas depende do quão alto a gente está falando. Mas sim, todas as pessoas que têm alteração glicêmica, pré-diabetes ou diabetes, precisariam tomar medicação para apoiar, para auxiliar na redução da glicemia. Tá certo? No caso do tipo 1, inclusive, é inevitável. A insulina é obrigatória para um bom tratamento, para um controle adequado das glicemias. Então, se você tem diabetes tipo 1, inevitavelmente a insulina vai fazer parte da sua vida. E hoje, como já se descobriu, muitas medicações orais podem apoiar o funcionamento, o melhor controle da glicemia no caso do diabetes tipo 1. Eu mesmo sou uma pessoa que utiliza não só da insulina, mas também de um comprimido para facilitar o meu controle. E realmente facilita. Realmente tem um ganho muito importante e que vale a pena ser testado, tá? E isso vale a pena, inclusive, você questionar o seu endocrinologista caso ele ainda não o faça. Agora, de uma forma geral, para baixar a glicemia, sim, precisa de medicamento ou de hormônio, que é o caso da insulina. E se não ficou claro, pode mandar perguntas que a gente vai ter prazer, eu vou ter prazer em responder. E a outra pergunta veio, eu não sei se é o Braga, a Braga, não entendi, mas é Braga a pessoa. O que você deseja fazer para eliminar, o que você precisa fazer para eliminar o fenômeno do alvorecer? Bom, ninguém elimina o fenômeno do alvorecer. O fenômeno do alvorecer, ele não é uma questão do diabetes, ele é uma questão de todas as pessoas. Todo horário, entre as 5 e 8 horas da manhã, mais ou menos, a gente libera uma série de hormônios que nos prepara, eu falei disso já recentemente, e os hormônios nos preparam para que a gente possa começar o dia. Então ele obriga o organismo a queimar a gordura localizada e jogar no organismo em forma de glicose para acelerar, para potencializar o despertar, para você começar o dia bem. Isso acontece para 100% das pessoas, com ou sem diabetes. A diferença é que as pessoas que não têm diabetes, do mesmo jeito que dispara essa liberação de glicose no sangue, também utiliza da insulina produzida naturalmente para eliminar esse excesso de glicose. Então a glicemia se mantém controlada. No caso do diabetes, principalmente no caso do diabetes tipo 1, que faz uso de insulina exclusivamente, você precisa fazer uma coisa um pouco diferente. Que é como você precisa de 100% de reposição da insulina, você precisa adequar as doses de basal para que o seu basal do horário do alvorecer esteja um pouquinho mais caprichado, para que você consiga passar por essa fase sem uma elevação glicêmica. No caso de quem toma comprimido, os horários dos comprimidos precisam estar bem equilibrados para que você possa ter um melhor controle glicêmico no horário do fenômeno do alvorecer. Então o fenômeno do alvorecer ele não tem como ser eliminado, não tem como ser riscado do mapa. Tem como ser controlado através da melhora de uma adequação dos seus comprimidos ou de uma adequação da sua insulina, no caso do tipo 1. Então o fenômeno do alvorecer ele não é um fenômeno danoso, ele é benéfico ao nosso organismo.
Porém, para quem necessita da insulina, da sobrevivência com a insulina, é importante você entender o funcionamento dele, né? Não só dele, mas de todo o comportamento glicêmico do seu dia. Então aí entra a questão do quantos testes de glicemia eu preciso fazer por dia. Eu já falei várias vezes sobre o tema, mas o ideal seria que fossem 7 testes glicêmicos por dia. É óbvio que eu sei que é muito difícil você conseguir fazer isso todos os dias. Eu mesmo hoje, agora principalmente porque eu uso bomba de infusão e o sensor de monitoramento contínuo, eu acabo não fazendo um número de testes como esse, até porque eu não preciso mesmo, porque o monitoramento contínuo me entrega essas informações todas e eu só tenho que imputar essas informações na bomba. Mas o ideal seria que uma pessoa que precisa furar o dedo, que ela furasse pelo menos 7 vezes ao dia para ter um melhor controle, um melhor conhecimento sobre o comportamento da sua glicemia. E sabendo como funciona o comportamento da sua glicemia, ajustar as doses dos seus basais e depois, posteriormente, conhecendo um pouco melhor o seu fator de correção para poder fazer uma contagem de carboidrato mais assertiva. Vamos ver qual foi a próxima. E se vocês tiverem perguntas, vocês que estão aqui na live, fiquem à vontade, pode mandar sua pergunta, tá? Eu vou ter prazer em responder, né? E agora, com a quarentena, posso dormir até mais tarde? E as hipoglicemias? Cara, olha, quem mandou essa foi a Aline, tá? Dormir até mais tarde e as hipoglicemias. Eu mesmo tive muito desse problema na minha vida, de não conseguir dormir até mais tarde, porque em determinado horário eu tinha um quadro hipoglicêmico e eu precisaria comer de manhã. Hoje, com o ajuste que eu tenho do basal, eu não tenho essa necessidade de acordar mais cedo, acordar mais tarde, não faz tanta diferença. O comportamento fisiológico do meu corpo ele já está muito definido e eu tenho muito conhecimento sobre ele. E a minha basal está muito bem estabelecida. Então, para mim, isso tem pouca implicância. Mas, de qualquer forma, eu trabalho com um basal diferente para o dia de semana e um diferente para o final de semana, que são dias que eu vou acordar mais tarde. E assim eu evito o risco da hipoglicemia, né, e mantenho a glicemia dentro dos níveis aceitáveis, que é o tempo da meta, o time range, que é a nova coqueluche aí do negócio de controle glicêmico, que a hemoglobina glicada já foi importante, é importante ainda, na verdade, mas o time range hoje é a grande referência do bom controle glicêmico. E é nele hoje que eu me baseio praticamente em 100% do meu controle. Então é possível dormir até mais tarde, evitando ainda assim as hipoglicemias? É possível com um basal adequado e compreendendo o comportamento do seu organismo durante o dia. Você consegue fazer um basal diferente? Você consegue fazer um basal diferente para cada horário, inclusive. Se você estiver usando a bomba de infusão, você consegue fazer um horário de hora em hora, de meia em meia hora. Enfim, tem como fazer adequações. Se você utiliza de seringa, você vai conseguir fazer uma adequação do seu basal também é possível. E aí você vai fazer uma organização um pouquinho melhor do fator de correção. Então você vai ter um fator de correção diferente de manhã, no almoço, na janta, enfim, em qualquer horário que você tiver que fazer a correção. Antes de eu continuar aqui, essa foi a pergunta que eu respondi, foi a pergunta da Aline. Então é possível, Aline, é totalmente possível você dormir até mais tarde e evitar as hipoglicemias se você souber como ajustar, como adequar o seu basal. E para isso, todas as ferramentas que a gente já citou aqui diversas vezes. Bom, a Geni está me perguntando aqui se eu sou tipo 1. Bom, Geni, eu sou tipo 1. Eu sou diabético tipo 1 há 36 anos. Eu comecei aos 6 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos de idade e tenho um controle glicêmico muito, muito bom. Tenho uma vida absolutamente dentro da normalidade. Eu trabalho em uma multinacional, me dedico aqui ao Diabetando, que meu grande sonho é poder ajudar outras pessoas a ter a facilidade que eu tenho e que muitos amigos têm, explicar e fazer funcionar para as pessoas como funciona para mim. E eu tenho meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, uma menina de 7 e um menino de 5. Eu trabalho, como eu falei, numa multinacional, eu sou da área comercial, eu entro e saio de reuniões o tempo inteiro, tenho muitas viagens na minha agenda, estou sempre correndo para lá e para cá, às vezes não dá para almoçar, às vezes não dá para jantar, às vezes não dá para parar para comer e eu preciso saber sempre o que fazer
para manter a minha glicemia controlada, tanto no risco dela de uma hiperglicemia quanto no risco de uma hipoglicemia. Então, sim, eu sou diabético tipo 1, a minha história é de muita busca do conhecimento. Eu tive uma família que buscou esse conhecimento fortemente por muitos anos, uma mãe que acabou se tornando presidente de associação e que hoje é coordenadora de educação na Sociedade Brasileira de Diabetes, uma irmã que também diabética acabou se tornando endocrinologista, enfim, somos uma família hoje de 3 diabéticos insulino dependentes, eu, minha mãe e minha irmã, e levamos uma vida fantástica, né? Uma vida épica, como está na moda dizer. Acho que esse é o intuito, é por isso que surgiu o Diabetando, é poder levar essa vida épica a outras pessoas. Acho que todo mundo tem essa capacidade e você precisa querer, você precisa estudar e você precisa de acompanhamento de alguém que também entenda para te orientar nas melhores tomadas de decisão, nas dúvidas, e para que você depois ganhe com a experiência a liberdade e a autonomia de fazer tudo 100% sozinho e indo ao médico muito mais por um ajuste fino do processo do que necessariamente para tomar qualquer outra decisão imediata. Tá certo? Então, sim, eu sou tipo 1. A Geni tá falando que ele é tipo 2, mas tá complicado para controlar. Geni, controlar a glicemia demanda conhecimento. Infelizmente, no tipo 1 e no tipo 2. Eu digo para você, quanto maior o seu conhecimento, mais a sua chance de evitar as complicações, evitar uma cegueira, evitar uma amputação de perna, problemas cardíacos, problemas renais, problemas de, enfim, uma infinidade de problemas neurológicos, é impressionante. O diabetes ele causa muitos danos quando não bem controlado. Infelizmente as pessoas só entendem de verdade o que eu quero dizer agora quando um desses danos já chegou. E aí é tarde demais. É igual a gente fala agora do Covid. Infelizmente a maioria das pessoas só vai acreditar no risco que estão correndo o dia que morrer alguém que é seu familiar próximo. Porque enquanto não morre ninguém que é familiar próximo, todo mundo acha que está tudo bem e muitas pessoas não estão fazendo o isolamento, que é muito necessário. Todos os países da Europa fizeram e saíram disso com mais facilidade. A gente está entrando numa curva terrível e que infelizmente a gente vai acabar pagando o preço muito caro dessa situação. Bom, vamos para mais uma pergunta. Putz, eu não anotei o nome da pessoa, mas a pergunta é muito boa. Jantei ovos e verduras e minha glicemia subiu para 178. Cara, isso é ótimo. Tem o Humberto. O Humberto aqui tá falando, ele fala de nutrição, hein, Humberto? Depois você me fala, se eu falar alguma bobagem, pode me corrigir, fica à vontade, tá? Depois de 36 anos, acho difícil eu falar alguma bobagem, mas de fato acontece. A pessoa ela come ovos e verduras, e aqui vale um parênteses, né? O que se entende por verdura, né? Tem muita gente que fala assim, eu comi verduras e legumes e a minha glicemia aumentou. Tá, o que você comeu de verduras e legumes? Eu comi batata, aumentou. Comi cenoura, aumentou. Eu comi inhame, aumentou. Então, o que altera o que não altera a glicemia é uma charada, né? A parte nutricional é uma grande charada. A gente tem que virar quase especialistas do processo para você realmente ganhar autonomia, para você poder fazer a contagem de carboidrato adequada. Você precisa conhecer, você precisa entender o que uma proteína faz no seu corpo, o que um carboidrato simples faz no seu corpo, o que é o índice glicêmico, como faz a contagem de carboidrato, qual o índice de carboidrato de uma colher de sopa de arroz. Você precisa saber, essa informação é determinante. Se você é insulino dependente, então, hoje em dia não dá nem para imaginar viver sem conhecer a contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato é a maior invenção pelo menos nos meus 36 anos de diabetes, para mim, a maior invenção de cuidados com diabetes é a contagem de carboidrato. É ela que faz com que hoje a gente consiga ter uma vida livre, que eu possa comer o pudim de leite da minha avó, fazer a contagem de carboidrato, corrigir e a minha glicemia se manter estável. Então, a contagem de carboidrato é um fenômeno do aprendizado. Então, eu comi verduras e legumes, eu comi verduras
e ovo, e a minha glicemia subiu para 178. Ela falou, acho que estava 120 e subiu para 178. Por que isso aconteceu, né? Porque o seu basal não está ajustado. Porque você não deve medir muito a sua glicemia e você não conhece o comportamento glicêmico que você tem durante um dia inteiro. Aliás, durante um dia não, durante alguns dias inteiros. Então você precisa mudar o seu comportamento diante do diabetes. Quando você mudar o seu comportamento, você vai inclusive virar o dono do seu controle. Eu digo que é possível dominar o diabetes. E para dominar o diabetes existe um método. O método ele se baseia em conhecimento, em autoconhecimento, em experiência, que é a prática do dia a dia, e o acompanhamento médico. A gente tem como fazer as coisas funcionarem melhor. Basta a gente querer se dedicar ao melhor conhecimento para que você consiga aí manter a sua glicemia estável e a facilitar, digamos assim, o seu controle do dia a dia. Acho que ninguém pretende, não, tá bom como? Tá bom para quem? Tá bom como? Como que você mede a glicemia? Eu meço de manhã. Eu meço antes do almoço. Eu meço de manhã antes do almoço. Eu meço de manhã antes do almoço e antes do jantar. Sabe para que servem essas 3 medidas? Para nada. Elas não te dizem nada. Você não sabe se você está corrigindo direito a sua alimentação. Você não sabe se você está conseguindo fazer uma manutenção pós-prandial do controle glicêmico. Então você não sabe se você está conseguindo controlar. Você acha que está conseguindo controlar. E se você acha que está conseguindo controlar, sinto te dizer, você está um passo mais próximo das consequências do mau controle da glicemia. Infelizmente, todas as mazelas que você um dia ouviu falar, elas podem chegar para você. Deixa eu ver, o Humberto escreveu aqui pra gente. Sou Humberto Dutra, nutricionista, diabético tipo 1 há 19 anos. É isso, Humberto. Bem-vindo, cara. Dá um abraço. Humberto, é para isso que eu tô aqui. Para isso que eu montei o time do Diabetando. O Ale Câmara, ele é só um exemplo do que é possível. O Ale Câmara é o cara que inventou não, mas estruturou um método baseado nas observações de tudo que ele viveu, de tudo que ele conhece muitas pessoas que viveram e das experiências que ele pôde ser inserido para que ele pudesse, nesse método, trazer toda a base de conhecimento necessária para que qualquer pessoa com diabetes, e aí eu falo não só para as pessoas com diabetes, mas para os familiares de pessoas com diabetes, principalmente no que tange ao diabetes tipo 1, que é o infanto-juvenil, que é possível ter uma vida fantástica com diabetes. O diabetes ele não é um limitador, ele é um potencializador de vida saudável. Se você conhecer, se você tomar os seus cuidados, se você tiver o conhecimento, se você buscar o autoconhecimento, se você implementar com o seu comportamento um controle adequado das suas glicemias, nada será empecilho. Nada será empecilho. A vida será um sucesso. Eu acho que eu posso dizer que eu sou prova disso. Profissional, casado, pai e educador em diabetes. É isso que eu faço hoje, é isso que eu tenho o maior orgulho de fazer e perceber o impacto positivo que pode levar a informação sobre diabetes para as pessoas, para as famílias, e espero fazer isso da minha vida, para o resto da minha vida e até os 90 anos, se Deus quiser, que esse é o meu objetivo, chegar ou ultrapassar os 90 anos de idade. Esse é o meu sonho atual. Eu já falei de sonho, né? Já falei de sonho. Se o seu sonho é controlar o diabetes, você está no caminho errado. O seu sonho é viver. Só que para viver você precisa controlar o diabetes. Então, defina os seus sonhos e assim você vai buscar um melhor caminho para você chegar neles. Deixa eu ver, a Fábia falou: meu sonho é poder dominar minha glicemia. Pode vir, Fábia, Diabetando está aqui para isso. A gente lançou recentemente o programa Diabetando, de educação em diabetes, e a gente já está na segunda turma. A gente deve ter novas turmas aí pela frente. Talvez a próxima turma seja exclusiva para diabetes tipo 1, porque é talvez quem mais busque efetivamente, quem mais queira efetivamente esse conhecimento. E acho que as pessoas elas merecem. Como eu não consigo ter um
uma turma gigantesca, porque eu preciso dar conta, eu preciso atender individualmente essas pessoas, eu preciso estar junto, eu preciso dar a mão para cada uma dessas pessoas. Então eu faço turmas muito reduzidas para que a gente possa fazer o melhor acompanhamento possível. Tá certo? Mas tem sempre a oportunidade, sempre a possibilidade. Cadastra seu e-mail em um dos sites do diabetano.com.br que você vai receber informações sempre que a gente tiver novas turmas, tá bom? E aí eu queria tomar um tempo aqui também para me explicar um pouco sobre uma situação que eu fui abordado, né? Eu fui abordado por mais de uma pessoa diabética e que tem a surdez como sua realidade. E os meus vídeos, infelizmente, eu não consigo produzir eles com legenda. Porque para eu produzir eles com legenda, eu teria que custear isso através de uma empresa, uma agência, alguém que pudesse fazer toda a edição dos vídeos. E eu não tenho como fazer isso, né? Porque eu subsidio 100% do projeto Diabetano. E não tenho nenhum tipo de patrocinador e acho que nem sei se isso é interessante, uma vez que tendo patrocinador a gente meio que se obriga a falar do produto da pessoa, e eu não quero ser obrigado a falar de nada, eu quero falar a verdade com as coisas ruins e as coisas boas. Eu uso bomba de infusão, é perfeito? Não é bom, não é perfeito, né? Mas não adianta eu querer ter um patrocínio de bomba de infusão e ter que falar sempre que bomba de infusão é a melhor coisa. E é a melhor coisa para mim, é a melhor coisa para diversas pessoas, mas pode não ser a melhor coisa para você. Então eu não utilizo de patrocínio. Então, infelizmente, por agora, eu não vou poder trabalhar com as legendas, porque ter a legenda significa ter um custo a mais que nesse momento eu não consigo arcar dentro do Diabetano. Se em algum momento o Diabetano estiver andando com as suas próprias pernas, vai ser um prazer. Eu vou ter isso certamente como uma das minhas prioridades, que eu tenho, na verdade, isso. Eu já, no começo, os primeiros vídeos, se vocês buscarem no canal do YouTube, vocês vão ver que tem legenda. Só que a agência que me apoiava sem custo, ela acabou perdendo a capacidade de me dar esse apoio, né? E aí, sem apoio, entra o custo, e quando entrou o custo, eu infelizmente tive que decidir, ou eu produzia e lançava os vídeos no YouTube, mantinha porque eu tenho um custo ainda de manutenção da plataforma, do curso, eu tenho o custo de manutenção dos sites ativos, eu tenho alguns custos que eu não tenho como eliminar para fazer funcionar um projeto desse tamanho. Mas não tenho como manter outros custos, então num segundo momento a prioridade vai ser sim a gente ter a legenda, e para o público surdo isso vai ser uma coisa fantástica, porque o conhecimento ao diabetes ele não é para uma ou para outra pessoa, é para 100% das pessoas com diabetes, que a gente tem hoje mais de 8% da população brasileira com diabetes, então precisa de muito conhecimento, precisa de muito acompanhamento, de muita ajuda, e é isso que eu quero trazer aqui com o projeto. A Karina Sodré, ali, o que você acha da low carb para o diabético? Olha, num primeiro momento, as dietas low carb elas são funcionais para você ter uma manutenção glicêmica. Só que se você avaliar que a pessoa com diabetes ela já tem um risco de dano renal embutido. Quando você faz uma dieta low carb, você aumenta a ingestão de proteína em detrimento da diminuição do carboidrato. Quando você aumenta a ingestão da proteína, você aumenta o risco de dano renal. E existem estudos muito sérios, um de Harvard, de um grande centro de pesquisa de saúde parisiense, que comprovaram não só o aumento de índice de morte por excesso de ingestão de proteína animal, mas também uma série de outras complicações cardiovasculares por conta desse comportamento nutricional. Então, assim, se você fala assim, vou fazer uma dieta low carb por um período, cara, acho que é funcional. Se você conseguir com esse momento de dieta, num segundo passo, voltar com uma quantidade menor de carboidratos de rápida absorção e tentar utilizar os índices glicêmicos muito forte para te auxiliar. Então a tapioca é excepcional para isso, tem um índice glicêmico baixo, a gente buscar oportunidades de índice glicêmico baixo é mais efetivo e acho que menos danoso ao organismo. Nós não somos carnívoros,
O ser humano não é um ser carnívoro. Então, se você força um comportamento alimentar que não é o natural à fisiologia do corpo humano, você vai criar dano. Infelizmente, vai criar dano e pode ser que seja um complicador, um acelerador de potencializar o dano renal às dietas low carb. É isso, basicamente é isso. Então, eu não sou absolutamente contra, acho que existem controvérsias. Eu sou um fanático por carne e eu tive que me limitar com os meus 36 anos de diabetes. Eu evito o excesso da proteína. Em determinado tempo eu praticamente era um tigre comendo carne, que nem um maluco. E agora não, agora eu tenho um equilíbrio muito melhor na questão da proteína. Aprendi também para poder fazer isso. E às vezes a gente tem que cometer alguns sacrifícios, né? E é duro, porque é o equilíbrio. Não é você não comer o que você gosta, você comer de forma equilibrada. Você vai comer o que você gosta e vai também, às vezes, precisar comer o que você não gosta. Mas com o tempo, acho que a gente vai descobrindo. Hoje mesmo, a minha esposa, ela fez uma berinjela. São muito poucas as coisas que eu digo para você, eu não como, mas berinjela é uma coisa delas. Eu não gosto de berinjela, não consigo gostar. A maioria das pessoas adora berinjela de forno, berinjela parmegiana, berinjela isso, berinjela aquilo. Cara, eu não consigo. A berinjela, pra mim, ela tem uma textura que não... Ela me embrulha, assim, sabe? É muito louco. Hoje a minha esposa fez uma berinjela diferente. Na nossa lua de mel, a gente teve em Campos do Jordão e tem um restaurante lá chamado Gato Gordo. E a gente foi comer uma berinjela lá no Gato Gordo na época. A gente vai completar 10 anos de casado agora, dia 11 de junho. E ela pediu a berinjela, eu falei, puta, vai pedir berinjela, cara, na lua de mel. Porra, não quer dividir o prato mesmo. Aí ela pediu a berinjela. E eu experimentei a berinjela. E foi a única berinjela que eu falei, poxa, essa dá pra comer, é boa. Gostei. E hoje ela tentou imitar a berinjela do Gato Gordo, lá de Campos do Jordão. E, cara, não é que a mulher acertou, cara. Eu experimentei a berinjela, tava boa demais. Então, assim, alimentação. Você vai comer o que você gosta, vai comer o que você não gosta, vai comer o que é preciso, o que é importante. Mas hoje em dia, com as novas insulinas e, como eu falei, o advento aí da contagem de carboidrato, nada é proibido. Quando a minha avó faz pudim de leite, eu como um pedaço de pudim de leite da minha avó. Não vou comer o pudim inteiro, mas um pedaço do pudim de leite eu vou comer. Quando minha avó faz bolo preto, que é um bolo português que eu sou fissurado, eu vou comer. Pede a receita pra nós, a Karina. Mas de qual? Do bolo preto ou do pudim de leite? Pudim de leite é segredo, cara. É sagrado, é da minha avó e se ela não passar a receita pra ninguém, a gente vai ficar sem depois que ela se for, né? E aí, minha avó hoje já tá com 86, 87 anos. Já é bisa. Então, cara, é isso. Alimentação tem que ter equilíbrio. Então eu sou contra todas as receitas drásticas de restrição. Todas. Tá? Da berinjela? Posso pedir. Vai ser um prazer compartilhar. Eu sou contra todas as limitações absolutas de alimentação. Eu gosto de arroz, eu gosto de feijão, eu gosto de carne, eu gosto de salada, eu gosto de legumes. Eu como tudo. Agora fala assim, puta, Ale, você prefere viver comendo tudo que você gosta de forma equilibrada? Ou você prefere comer só proteína porque a sua glicemia vai ficar tão controlada quanto... Cara, se dá pra fazer isso de forma equilibrada comendo tudo que eu gosto, eu vou comer tudo que eu gosto. Tá certo? E agradeço o convite. É isso, minha gente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ela já fez patê de berinjela, cara. Estão falando aqui pra minha esposa fazer patê de berinjela. Ela já fez. Não é o meu negócio. Pode deixar, Karina. Se eu conseguir a receita da berinjela, pode deixar que eu vou postar na comunidade aqui. Espero que você esteja acompanhando, para você poder receber. Se eu já tive algum dano no meu corpo por conta do diabetes. Eu já tive um dano, sim. Durante um tempo, acho que todo mundo passa por isso, né? Não é que eu abandonei, a minha glicemia ainda assim tinha um bom controle, mas a minha vida estava tão corrida, tão corrida, que eu deixei de ir ao oftalmologista. E aqui vai uma falha tremenda que a maioria das pessoas com diabetes acaba, infelizmente, cometendo.
Oftalmologista é obrigatória a visita anual. Por que é obrigatória? Porque basta você ficar um ano sem ir, que você pode começar a ter retinopatia proliferativa e isso ser um dano que às vezes, dependendo da velocidade, que isso chega irreversível. E eu fiquei mais de um ano sem ir no meu oftalmologista. E quando eu fui, eu troquei na época de oftalmologista e fui num cara que é uma sumidade, um cara muito bom. Um cara muito, muito, muito bom. E que não é um cara careiro, não é, inclusive ele cobria no meu plano de saúde, isso para mim foi muito bom. E eu fui lá. E ele perguntou para mim, quanto tempo você não vai no oftalmologista, né? Eu falei, cara, já faz mais de um ano com certeza. Ele falou assim, então, da última vez que você foi, tinha alguma coisa? Eu falei, não tinha nada. Ele falou assim, cara, vamos marcar para a semana que vem a gente começar suas sessões de laser? Eu falei, oi? Ele falou assim, cara, você está com retinopatia, está com início de retinopatia diabética. E aí ele me deu toda a situação, o que poderia acontecer, quais eram os riscos, quais que não eram os riscos. Eu encarei o laser durante um ano, nos dois olhos. Eu tive que fazer nos dois olhos durante um ano. E não é que deu tudo certo, mas eu vou dizer para você, pensa numa dor. Você não consegue imaginar a dor. Ele disse para mim assim antes da minha primeira sessão, toma uns 2 analgésicos de classes diferentes de alta potência para você vir para a sessão. E aí eu falei assim, oi? E eu sempre fui muito bom para aguentar dor. Eu sou da arte marcial, o cara arranca quase meu braço e eu fico lá, e tô bem. Achei que o cara tava de sacanagem. Fui para a primeira sessão sem tomar nada. Na real, eu nem lembrava que ele tinha falado para tomar o analgésico. Não tomei e fui. Ele começou a disparar o laser. A dor que eu sentia era tão descomunal que o que era para ser feito, se eu não me engano, 600 disparos de laser em uma sessão, eu não aguentei nem 50. Eu transpirava em bicas, assim, ó. Parecia que eu tinha tomado um banho, de tão molhado que eu fiquei de suor, de dor que eu sentia. Então, cara, vou dizer pra você, só de lembrar daquela dor, nunca mais eu vou esquecer de novo oftalmologista, cara. Nunca mais vai acontecer. Então eu digo pra você, se você pode evitar, evite. Eu tive sorte, meus olhos estão 100% recuperados, eu não tenho mais nenhum risco de perda de visão nesse momento. E eu continuo o acompanhamento, meu controle glicêmico ficou ainda mais sólido, mais forte, porque eu me dediquei ainda mais a manter a minha glicemia muito próximo de 100, o 100% do meu tempo, e faço isso com bastante tranquilidade hoje. É óbvio que vão ter dias que as coisas não vão dar certo, faz parte do processo, mas não precisa chegar nisso, não precisa, tá bom? Então, meu conselho, não perca a sua consulta do oftalmologista, isso pode ser determinante. Deixa eu ver... e a Fábia perguntou, mas você não sentia nada? Nada, Fábia, nada, nada de nada de nada. Eu passei um ano com um controle bem difícil, bem dificultado por conta da falta de tempo e de concentração em mim mesmo. Eu acho que infelizmente muitas vezes a gente acha outras coisas mais importantes do que cuidar da gente. E eu passei um ano cuidando muito pouco de mim e esse ano me custou muito caro. Então bastou um ano mal cuidado para eu ter uma dificuldade dessa. E não vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo. Quero chegar nos meus 90 anos, esse é o meu sonho. Deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguma pergunta. Não. Bom, galera, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Muito grato aí pelo apoio, pelo acompanhamento, pelas perguntas. Mandem sempre as perguntas dentro das postagens do Diabetando. Vai ser um prazer responder. Se eu puder responder na hora, vou responder. Se eu não puder responder na hora, eu respondo logo que eu puder. Ou então eu vou trazer a resposta de vocês aqui na live Pergunte Pro Alê. Só para lembrar, ela acontece toda segunda-feira. Essa aqui é excepcional, porque por conta de dificuldades técnicas, acho que está óbvio, né? Eu estou em cima de uma cama, num quarto apertado para a gente poder fazer funcionar. A minha luz já está morrendo, a bateria dela já foi. Então toda segunda-feira às 21h30, Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes. É um prazer ajudar, é um prazer levar a informação.
E se você ainda não sabe o que é o programa Diabetando, dá uma pesquisada, vocês vão ver que é um programa de transformação onde você sai do desconhecimento para o domínio do diabetes em meses. E isso é o que eu pretendo fazer para o resto da minha vida, é ajudar vocês a conseguirem o que eu também consegui. Um controle, um domínio absoluto sobre a sua glicemia. Antes de eu fechar, só ver aqui que mandaram uma mensagem grande. Geralda. Boa noite, Ale. Meu filho ficou diabético aos 16 anos. Ele passou por momentos tristes e de muita dificuldade de aceitação. Hoje ele está com 23 e estuda educação física. É isso aí, Geralda. Infelizmente, a aceitação ela faz parte. Isso não é exclusivo para uma ou outra pessoa, para uma família ou para outra. A aceitação ela faz parte. Às vezes é mais duro, às vezes é mais leve. A minha família mesmo, no começo, a gente procurou os curandeiros todos de plantão, que ainda estão por aí, dizendo que vão curar, reverter. Não existe reversão de diabetes, nem do tipo 1, nem do tipo 2. Esquece disso. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai estar executando um processo restritivo alimentar que vai controlar sua glicemia. Ponto. Toma chá de pata de vaca, chá de canela, chá de água de quiabo. Cara, tudo isso pode até ter alguma função auxiliar. E se você quer saber, a água tem uma função auxiliar. Então vamos lá, vamos falar a verdade. A água abaixa a glicemia. É óbvio, porque o organismo excreta o excesso de açúcar no sangue através da urina. Então se você tomar mais água, você vai urinar mais, você vai abaixar a sua glicemia. Então, não são os chás, é a água. Fica aqui o nosso segredo, não conta pra ninguém. Mas e o chá é diurético, né? O que acelera ainda mais esse processo. Mas infelizmente, a aceitação ela passa por vários estágios. O estágio da revolta, o estágio da busca incessante por uma cura que não existe ainda não existe. Eu rogo para que chegue, mas ainda não existe. Mas o mais importante é a gente entender que o diabetes não é nosso inimigo. Ele é um parceiro, é um cara que vai te fazer ter uma vida mais saudável. E se você entender isso, você vai ver que a vida pode ser absolutamente normal, como a minha é. Tá certo? Espero que eu tenha te respondido, Geralda. Gente, foi um prazer aí de novo estar aqui com vocês. Eu espero vocês na segunda-feira já. Tá chegando, às 9h30, a live Pergunte Pro Alê. E se você ainda não sabe também, a gente começou uma nova live aí com grandes diabéticos, pessoas... já entrevistei o Andrigo. O Andrigo Beber, ele é diabético há 26 anos e Ironman. E entrevistei também a Juliana, que é enfermeira, acupunturista, palhaça, acompanhante de viagens para crianças com diabetes. Eu não sei. Procura lá a live de quarta-feira que chama-se Diabetes Sem Break. A ideia é trazer de quarta-feira grandes profissionais, grandes pessoas do mundo do diabetes para que vocês também conheçam outras histórias além da minha. Porque o sucesso ele é possível. Basta você conhecer o caminho e eu tô aqui para ajudar vocês nesse caminho. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.